Saúde e bem-estar, com doutora Tatiana Rage. E ela já tá na área com a gente, doutora Tatiana, bom dia para você. Bom dia, meninas, Carol, João, todos que estão aí assistindo a Central 98. Bom dia para todo mundo. Doutora Tatiana, hoje chegando aí para tirar uma dúvida. A gente vê muita coisa, né, em rede social, fica aquela dúvida, fica aquela questão. E ela falando sobre a questão do Ozempic. Eu já vi essa informação em algum lugar, não vou lembrar onde, mas associando o Ozempic à questão da cegueira. O Ozempic pode ou não pode levar à cegueira? É o tema de doutora Tatiana hoje, né, Tati? Isso mesmo, Carol. E no ano passado essa notícia, né, saiu, enfim, em vários veículos de comunicação. E aí foi uma chuva de perguntas, dúvidas de pacientes, né? Apesar de hoje o maior número de pacientes que eu acompanho já estarem com Mounjaro, com outra medicação, eu tenho alguns pacientes ainda usando Ozempic e, obviamente, uma notícia dessa causa muita preocupação. Muitos pacientes aí também fazendo uso da medicação sem nenhum acompanhamento médico e essa, por ser uma condição súbita, né, e isso veio sendo informado, né, em todas essas reportagens, essa perda súbita foi citada, então é uma condição que não avisa ao paciente se vai acontecer, então vários pacientes preocupados, mandando mensagem, preocupados com essa notícia, e acaba sendo, como a gente sabe, uma notícia que vende, né? Uma notícia sensacionalista, então vamos esclarecer sobre o que aconteceu para esse tipo de informação circular. E aí a gente... Muito bem, então o que aconteceu? Pode falar, pode falar. Eu vou falar sobre porque foram alguns estudos, teve um estudo maior, e aí foi quando saiu de forma mais intensa essas informações. Teve um estudo, que é um estudo relativamente grande, foi uma análise de 17 mil prontuários. Então, o que acontece? Foi um estudo observacional. Esse estudo, ele acontece, o que significa ser um estudo observacional? Acontece com um olhar para trás, né, um olhar dos pacientes desse momento para trás, avaliando, nesse caso, prontuários de pacientes, 17 mil pacientes. E desses pacientes, 40 deles, 36 pacientes, quase 40 pacientes, desenvolveram uma condição rara, que é um tipo de cegueira em que o paciente tem uma diminuição do fluxo de sangue para o nervo óptico e ele tem uma perda súbita da visão. E esse tipo de cegueira, ele é comum em pacientes que têm diabetes, hipertensão, obesidade, apneia do sono. Então, é uma condição que já acontece em pacientes com algumas condições. Nesse caso, esse estudo, primeiro ponto, por ser observacional, esse já é um estudo mais fraco. A gente não pode confiar nas informações desse estudo, porque não é um estudo controlado, em que a gente pega grupos de pacientes que estão na mesma condição, que não têm nenhuma condição da saúde do olho anterior, que estão fazendo acompanhamento, que estão fazendo uso em quantidades iguais da medicação. Enfim, não são pacientes controlados, não tinha um grupo placebo, por exemplo, que não estava usando a medicação. Todos os pacientes do grupo já eram diabéticos. Então, se é uma condição normal para o diabético, já é esperado que esse tipo de paciente tenha essa condição do nervo óptico. Então, é um estudo que tem muitas limitações. E pelo fato dele ser um olhar para trás, não permite que esse estudo seja muito controlado. Para além disso, um estudo observacional não consegue, no final, concluir que aquele medicamento, aquela situação foi causa do efeito que causou, né? Então, essa relação causa e efeito não é possível ser feito quando a gente pega um estudo que é observacional, esse olhar para trás de pacientes que não estão sendo controlados. A gente depende do registro no prontuário, e aí não tinha técnica nenhuma para esse registro, e esses prontuários, eles funcionavam da seguinte forma: se tivesse qualquer citação lá do uso do Ozempic, não se sabe por quanto tempo, não se sabe em qual quantidade, não se sabe se é em acompanhamento ou não, qualquer citação do Ozempic foi colocado lá como uma situação daquele paciente que evoluiu com a cegueira.